Eu tava refletindo um pouco sobre isso, não nesse texto, já um pouco antes, mas assim, as interpretações quanto à nomenclatura são subjetivas. E eu fiquei pensando, pô, como ocorre o processo de inspiração? E eu cheguei à conclusão de que a inspiração não é uma epifania, não é uma revelação divina. Então, por exemplo, você com 20 anos que lê, sei lá, Harry Potter e Percy Jackson, não pode escrever um poema em estilo barroco com muitas orações subordinadas e mais sofisticado, porque talvez você não domine essas áreas. Então, quando se diz técnica, você se refere a uma pessoa de sofisticada compreensão e sofisticada desenvolvimento pedagógico no sentido de desenvolvimento de uma expressão inconsciente naquilo que ele pode reverberar na fala, na escrita, na tela. Então vai muito de como você vê as nomenclaturas. Ainda bem que vocês falaram sobre inspiração, porque isso de inspiração foi uma coisa que eu senti muito falta nesse texto, de se abordar sobre esse texto, porque eu, pelo menos, acredito que a inspiração é um passo essencial de qualquer produção artística. E eu fui pesquisar sobre, e eu encontrei um artigo, o nome dele é Jungianos e Arte, de Gustavo Barcelos. E ele discorre sobre isso da inspiração, e o Jung fala do processo criativo como algo vivo, que ele é como se fosse um complexo autônomo da psique. E ele emerge como um complexo autônomo, ele acumula energia e ele emerge. E aí que vem a inspiração. E se for para pensar, todos os artistas eles têm algum motivador que os conduz a produzir alguma coisa. Por exemplo, a Clarice Lispector. Eu gosto muito da Clarice Lispector, gente. A Clarice Lispector está para mim como os Vikings estão pro Renan. Ela fala que ela tinha uma necessidade, um ímpeto de escrever, era quase uma angústia. Para Dante era o amor, para Tasso a chave era a melancolia. Então, uma coisa que eu senti muita falta nesse texto foi falar como ocorre o processo criativo da arte, como isso acontece, como esse momento que a tua inspiração emerge e que te leva a produzir alguma coisa. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a Manu por mais uma vez ressaltar esse estereótipo criado em cima da minha pessoa. Eu não gosto de vikings, tá bom? Só para deixar aqui bem claro. E, segundamente, eu gostaria de falar que, sobre as palavras da Manu, mas também em relação a dos outros, uma coisa me veio à cabeça quando vocês estavam falando, que era justamente a inspiração artística, a confecção da arte, além de técnica, né? Porque a técnica seria apenas uma base para que você consiga elaborar um trabalho. Além disso, funciona quase como uma invasão, né? Já remetendo aos processos que a gente estudou sobre a consciência e o inconsciente. Funciona quase como uma invasão, porque no texto mesmo, a autora cita uma citação de outra pessoa, imagino, que eu não consigo identificar aqui, numa olhada rápida, sobre quem que ela está se referindo, mas basicamente ela fala: sentindo que sua obra é maior que ele e por esse motivo possui uma força que lhe é impossível comandar. Além disso, agora eu notei aqui que estava se referindo ao Picasso, fala também: quando eu começo uma pintura, alguém que trabalha comigo. No fim, tenho a impressão que estive trabalhando sozinho, sem colaborador. Então, me remete muito a essa ideia de uma invasão. Tu tá ali, tu começa a fazer aquele trabalho, tu começa a desenhar, tu começa a escrever, tu começa a pintar, e em dado momento, é como se tu entrasse num modo que, de certa forma, ele é automático, mas ele também não é, porque tu tá completamente concentrado ali naquela ação. E de alguma forma, do teu consciente, talvez buscando essas questões simbólicas, talvez buscando essas questões dos arquétipos, tu consegue emergir de ti e botar características da tua subjetividade, características do teu contexto, características da tua vivência fisicamente ali no papel ou na tela, e isso vem de quase de que forma involuntária, uma imersão do teu inconsciente que tu consegue transpor aquilo. Então eu acho que é muito interessante tu pensar na inspiração, pelo menos da forma como eu consegui fazer o ensaio sobre esse conceito, tu pensar na inspiração, tu pensar na arte como se fosse uma invasão do teu inconsciente no teu consciente, que tu consegue transpor ele para realmente algo físico, e quando tu começa a pensar dessa forma, se torna uma questão muito mais, pelo menos do meu ponto de vista, mais poética e muito mais bonita. Eu gostaria de fazer um adendo sobre essa questão da inspiração, porque muita gente acha que a inspiração ela desce, ela cai, ela simplesmente baixa do nada, e não é assim que acontece.
a inspiração é muito mais sobre a capacidade de armazenamento que a gente tem, e a nossa capacidade de percepção das coisas também. É uma coleta de referencial que ela não acontece só de maneira consciente. Por exemplo, eu, enquanto artista, tenho um certo costume, assim, de observar buracos quebrados no chão. E depois disso, depois de muito tempo, eu começo a pintar texturas ou desenvolver texturas que são parecidos com esses buracos. Então, mas isso não foi por escolha minha. Nem tudo é escolha. Mas algumas coisas, algumas formas chamam mais atenção ou não, elas aparecem ao longo do processo. Não é legal ver uma coisa, uma obra de arte como algo fechado, mas é algo dinâmico, é algo que se reflete tanto em outros fazeres daquele artista, quanto os fazeres dos artistas da época, daquela região, daquele local específico onde a pessoa mora, e é muito sobre o social e abrange uma esfera não só pessoal, mas coletiva também. Então a inspiração, ela não vem do nada, não. Eu tô meio perdida que já faz uns encontros que eu não venho, mas assim, eu tô estudando bastante sobre criatividade e assim, eu só tô pensando nas coisas que eu tava refletindo sozinho e vocês estão abordando aqui. É incrível como as coisas estão sempre conectadas, né? Dependente de a gente olhar para numa primeira perspectiva e achar que estão bem distantes, mas não estão. Eu acredito, assim, eu não li o livro que vocês estão abordando aqui, mas assim, eu quero contribuir de alguma forma, né, sobre o que eu estou estudando. Eu acho que é bem pertinente. Que a construção, quando você acaba fazendo algo, seja uma pintura, poesia, música, ela nunca vai acontecer, como a Bruna bem citou, tipo, do nada. Eu acho que a construção de tudo, ela é sempre um criar. A gente fala muito da criatividade e, infelizmente, a gente coloca ela como se fosse algo só para artistas, para pessoas dotadas. Só que, na verdade, todo mundo nasce criativo. Todo mundo nasce com a potência de criar. Não é assim que a gente vai aprender as coisas no dia a dia? É uma questão de sobrevivência. Só que eu acho que o fato é que tanto as escolas quanto família, o local que você mora, vai matando essa criatividade. Vai tentando normalizar de outra forma, que acaba, você perde isso. Você não consegue mais criar, você não consegue ser mais criativo. Isso vai se, como eu posso dizer, sucumbindo ao meio, infelizmente. Algumas pessoas conseguem se tornar mais criativas, tendo uma visão crítica, tomando consciência disso, com o tempo, como eu. Outras pessoas não, elas acabam sendo muito criativas quando pequenas, mas por esses meios, todas essas vertentes que estão fluindo sobre ela, com ela, acabam fazendo ela perder isso. E tem um livro chamado, eu não lembro de quem é o autor, mas é a Arte de Copiar, não lembro. Depois eu vou colocar no grupo, ele fala muito sobre isso. Ele afirma que nada do que você faz do nada. Você sempre tira algum referencial de alguém. Então, a forma que a gente tem de sair dessa bolha, desse criar, é conseguir romper com esses estereótipos de que tudo que você faz, tudo que você vê, pode ser visto de uma nova percepção, e mesmo que não seja algo sobrenatural, totalmente diferente, algo que nunca foi criado, você consiga dar uma nova forma para ela, um novo significado que ninguém viu, apesar de ter visto. E acho que isso é o mais lindo na arte, na música, no poema. É quando alguém consegue ver aquele mesmo jar, aquela mesma música, aquele mesmo sentido, mas de uma forma diferente, que te toca, que te faz aquele sentido que a Manu retratou, significando o que é arte.